Nosso tema agora é a diferença entre ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Tiago escreve no capítulo 1, versos 23 a 25, o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado e realizado. Neste e nos próximos vídeos falaremos sobre a diferença entre ser ouvinte e ser um praticante da palavra de Deus. Um abraço no coração do pastor. Não se esqueça de fazer a sua inscrição se você ainda não fez, ativar o sininho das notificações e divulgar o nosso canal entre seus contatos. Desde já, muito obrigado. Há coisas que as pessoas sabem que sabem. Há coisas que as pessoas sabem sem saber que sabem. E há coisas que as pessoas sabem e fazem como se não soubessem. Se a maioria das pessoas forem questionadas de maneira muito rápida sobre quanto é a metade de 2 mais 2, logo respondem 2, porque afinal 2 mais 2 é igual a 4, e a metade de 4 é 2. Só que, lá atrás, quando ainda estavam no ensino fundamental, aprenderam que não é assim que se procede em matemática. Sabem? Ou pelo menos aprenderam, porque todo professor de matemática deve ensinar isso. Sabem? Mas não aplicam a regra que é: faça primeiro divisão e multiplicação na ordem em que aparecerem, e depois adição e subtração sob a mesma regra de ordem. Assim, o resultado não é 2. Sim, não é 2. O resultado é 3, pois a metade de 2 é 1, mais 2 é igual a 3. E o que isso tem a ver com a vida se você não é professor de matemática, não é engenheiro? Na verdade, não é operação aritmética, mas um princípio que eu quero destacar e que pode ser muito útil em qualquer área da sua vida, inclusive espiritual. Você quer saber qual a razão pela qual as pessoas erram essa operação tão simples? Porque sabem o que devem fazer, mas irrefletidamente não fazem o que devem e fazem o que acham que é certo. Em Tiago 4,17 é dito que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, isto está pecando. Lembre-se, a Bíblia é o livro da vida, não é um livro de filosofia. Não há dúvidas de que os autores bíblicos escreveram para tratar de assuntos muito concretos, problemas que eram vivenciados pela comunidade, como nas cartas aos Coríntios ou aos Gálatas, relacionamentos entre pessoas e a comunidade, como nas cartas de Tito e Timóteo, ou então entre pessoas específicas, no caso da carta de Filemon. O Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito com um propósito imediato, que é diferente do de João, embora ambos tratem da mesma história, dos mesmos fatos, mas com o objetivo de ajudarem a igreja a enfrentar problemas diferentes. Mas você também vai encontrar uma característica interessante na palavra de Deus, que eu chamo de abstração. A não identificação direta do destinatário. O Tiago faz aqui no verso 23 e vai repetir isso depois, no verso 26, por exemplo. Considerada a orientação para que o crente viva a sua fé, para que o crente seja um praticante e não apenas um ouvinte não comprometido com o que ouve, ele prossegue. Se alguém, ou seja, se justamente este ouvinte não praticante, se alguém se contenta com apenas ouvir, então a sua fé não passa de a sua crença em algo aparente, externo, difuso, algo que pode ser facilmente esquecível e que não vai ter utilidade alguma quando tiver que enfrentar as provações. Quando enfrentar a provação vai fraquejar, porque a sua crença não é a fé alicerçada na rocha do século Jesus. É uma crença, uma crendice qualquer. Contemplar em um espelho, que na maior parte das vezes não tinha a nitidez dos nossos espelhos atuais, contemplar em um espelho traz a ideia, era uma expressão que queria dizer que a pessoa não conseguia ver com clareza, não conseguia ver com perfeição. Eu acho que você aqui, agora, vai ter alguma dificuldade para lembrar exatamente como é o seu próprio rosto. Tiago nos diz então que religiosidade sem prática é ineficaz, é vazia, é inútil, não tem resultados consistentes. Mas o apóstolo oferece uma alternativa. A alternativa da verdadeira fé vivida no dia a dia, com resultados felizes, prósperos, bem-aventurados. E é sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora,
No nosso próximo vídeo, por exemplo, nós vamos falar sobre a advertência necessária de evitar aderir a uma religiosidade ineficaz. Um abraço, até o próximo vídeo. Coração do Pastor.